sessão da barganha, tudo com o objetivo de blindar um presidente ilegítimo e postiço. O processo aqui será radicalmente democrático, é um plenário não de rua, como é desejável que aconteça no Brasil inteiro, pelo detentor da soberania popular, que é o povo, as cidadãs e cidadãos desse país, que ontem, já no Rio de Janeiro, começaram a se manifestar num ato que acabou absurdamente reprimido pela Polícia Militar. De qualquer maneira, aqui nós estaremos, porque consideramos que quem dá presença nessa sessão está querendo salvar o Temer, até por vias transversas, independente do voto no relatório, que é um atestado de nada consta do Bonifácio de Andrada. Então estamos aqui, as palavras, o gesto, a presença e mais dezenas de deputados virão aqui ao longo do dia, são o que há de mais significativo nesse momento. Passaria a palavra aqui ao deputado Weverton, líder do PDT, para falar, e qualquer outro do PDT que aqui estiver vai falar também. A bronca é livre, o tempo é livre, a gente espera que ninguém tenha visto de senador falar muito, mas temos o dia inteiro para nos manifestar. Vamos lá. A primeira rodada vai ser mais rápida para todos poderem aqui se posicionar. Daqui bom dia a todos e todas. Dizer que esse movimento ele começa de forma organizada, suprapartidário. Nós temos aqui vários parlamentares de diversos partidos e correntes políticas que entendem que este momento não é o momento apenas de quem faz oposição ao governo Temer, e sim o momento de quem pensa o Brasil. Nós estamos há algum tempo denunciando a liquidação que foi montada no país, de desmonte da máquina pública, da utilização da estrutura governamental para a manutenção exclusiva dos detentores do poder dentro da República, e isso prejudicando de forma grave o nosso país, aumentando o número de desempregados, ferindo de morte os direitos conquistados dos nossos trabalhadores, ameaçando os nossos aposentados e, pior, criando uma total falta de sintonia e uma total falta de descredibilidade da política com a sociedade. Portanto, este momento não é apenas a aceitação da denúncia, é um momento que todos nós temos que, de forma indignada, reagir, chamar a população, cada um da sua forma, para dar sua contribuição política e dizer: precisamos reagir para a boa política, reagir para a boa democracia, reagir para construir um Brasil que queremos. Então todos aqui, durante o dia, irão fazer essa vigília política, cívica, marcar essa posição histórica. Derrubaremos a sessão de hoje para dar oportunidade a você brasileiro, a você brasileira que está em casa e achando que não tem mais jeito, poder fazer a sua parte, chamar o seu deputado, chamar a pessoa que votou no governo, que não está no mapa do decidido, e chamar ele para a responsabilidade. Ano que vem é ano eleitoral, precisamos dizer: quem votar com Temer não está votando com o Brasil, portanto não vai merecer voltar para o Congresso Nacional. Você vai ter mais uma semana ou duas para convocar o Brasil, convocar os deputados e dizer: fora Temer, porque é isso que o Brasil quer. Muito obrigado. Deputado Glaubert. Gente, prometo ser rápido, mas dizer da indignação que causa o fato da gente estar tendo uma sessão com galerias fechadas, onde o povo não pode estar fazendo um acompanhamento do que está acontecendo aqui dentro, e com a tentativa de fazer com que essa fatura seja liquidada sem que o povo trabalhador possa fazer o acompanhamento da sessão. É isso que está em jogo aqui nesse momento. Estão tentando fazer uma votação rápida para que as pessoas não acompanhem como está votando cada deputado e deputada em relação à blindagem do senhor Michel Temer. Então a tática aqui da oposição e de todos aqueles que querem o prosseguimento da denúncia é não dar quórum ao plenário para que eles não blindem o senhor Michel Temer através dessa ação de esconder os deputados que estão na Operação Salvação.
exatamente para a gente poder fazer com que dê resultado essa nossa tática, é que foi montada então essa tribuna paralela aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Nós não marcaremos presença no plenário nesse momento, exatamente para que Temer não seja blindado e para que eles não votem rapidamente essa matéria sem que a maioria da população brasileira possa acompanhar o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputada Maria do Rosário. Obrigada, Glauber. Estarmos aqui, neste momento, do lado de fora do plenário, é um ato político contra livrar Temer, porque livrar Temer hoje, e livrar Temer neste momento, e livrar Temer, que dá um golpe em todos os sentidos no Brasil, é inaceitável. É inaceitável a compra de deputados. É inaceitável a troca dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e um relatório viciado. É inaceitável que o trabalho escravo tenha sido a moeda pela qual uma bancada inteira de ruralistas tenha sido comprada. É inaceitável o corte dos recursos da educação, as privatizações da Eletrobras, o fim do regime de partilha da Petrobras. É inaceitável o ataque à Amazônia e ao meio ambiente. É inaceitável Temer. Temer custa caro ao Brasil. Portanto, brasileiros e brasileiras, homens e mulheres, juventude deste país, nós da oposição, nós de todos os parlamentares conscientes, estamos aqui do lado de fora, para que você também saia de casa, para que você, quando sair do seu trabalho hoje, também vá para as ruas e diga: inaceitável, fora Temer. Fora Temer. Deputada Consuelo. Quando essa casa recebe uma denúncia, recebe uma imputação, relatando que aqui, nessa casa, existe uma organização criminosa comandada pelo presidente da República, é de princípio, é de defesa do poder, de que os parlamentares resistam e garantam, pelo menos, a investigação. Investigar é preciso, não é o veredito que nós vamos dar sobre a conduta, sobre os procedimentos do presidente Michel Temer, mas é a garantia e a necessidade da investigação quando uma acusação dessa dimensão, tão bem discriminada, com tantos elementos, tão bem fundada, vem a essa casa, sim, autorizar a investigação. Por isso, a nossa posição, a posição do PDT, dizendo não ao relatório e fazendo todos os esforços no sentido de que a apuração da verdade seja alcançada. Muito obrigado. Não, eu quero ser rápida, porque acho que isso aqui vai rolar mesmo o dia inteiro. Apenas dizer o seguinte: esse cartaz aqui é exatamente o que foi combinado ontem de forma suprapartidária. Essa presença de uma tribuna livre, uma tribuna informal, mas que para nós é a tribuna que está valendo hoje. É a tribuna de quem hoje explicita para a sociedade brasileira a nossa inconformidade, a nossa não aceitação do que acontece hoje no Brasil e o que acontece inclusive dentro do parlamento. Ontem arquivaram a acusação e a denúncia contra Aécio Neves no Senado. De novo arquivaram, como se nada estivesse acontecendo com aquele parlamentar, com as acusações que lá fizeram, sequer permitem a investigação. E aqui da mesma forma, não é um dia de alegria para nós. O Brasil tem que passar novamente por isso no plenário da casa. O submundo circula, o submundo acontece, o submundo se movimenta. Nesse momento não toma lá da cá, nunca antes visto, uma coisa nojenta de se ver. Alguém me pergunta, as emendas parlamentares são a questão menor desse processo. As emendas parlamentares em tese são impositivas. O que a gente está vendo é deputado levando 100 milhões de obras para o seu estado, o outro levando mais um tanto de programas de governo só para vir aqui dar quórum. São denúncias abertas, é só olhar a programação orçamentária que está acontecendo aí para ver como é que os bilhões estão circulando, para além do refis de 400 bi,
perdão de multas, perdão de dívida, leniência de banco, portaria trabalhista, tudo isso que a imprensa tem divulgado. Mas além disso tem um submundo acontecendo que a gente não sabe, não vê, mas que faz com que parlamentares entrem aqui insidiosamente para dar o quórum com os argumentos mais ridículos que a gente consegue enxergar de costas para a sociedade brasileira. Isso é que é asqueroso de ver, por isso não é um dia alegre para nós, é um dia triste. E por isso nós queremos que isso se exponha, que coloque um rosto aqui dentro, coloque a cara aqui dentro, mostre quem está e quem não está com esse governo, quem não quer que investigue. Sejam paladinos da ética, façam discursos aí nebulosos, falando da ética em tantos assuntos, mas vão ali dar quórum, por uns trocados ou por alguns milhões que não vêm a público. E aí depois ficam fazendo discurso de paladinos da ética em nome da família, em nome da moral, mas que transitam nesse submundo para manter um governo corrupto que está vendendo o Brasil e vendendo os direitos. Por isso essa tribuna aqui. Nós não vamos lá dar quórum, só vamos entrar quando der 342 para ir lá dizer no microfone o nosso voto. Por enquanto nós vamos estar aqui nessa tribuna fazendo o nosso trabalho junto do povo brasileiro. É isso, em nome do PCdoB e fora Temer. Fora Temer, próximo Marco Maia, deputado Marco Maia e depois deputada Érica Cocai. Tudo bem, muito obrigado. Eu queria primeiramente dizer fora Temer e ressaltar a iniciativa de realizar essa tribuna livre, este plenário da Câmara dos Deputados aqui no Salão Verde. E eu queria de forma muito rápida ressaltar o fato de que nós estamos hoje diante de um governo ilegítimo que implanta no país um projeto que não foi eleito, que não é resultado de um processo democrático, que não saiu das urnas e que ao mesmo tempo está, por esta condição, se utilizando deste governo, do aparato do Estado, para pagar àqueles que propuseram o golpe, àqueles que organizaram na calada da noite este golpe dado contra a democracia do país, esse golpe dado contra os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, pois este governo se utiliza desse aparato, do aparato estatal, para reduzir direitos, para diminuir os programas sociais, para atacar os interesses da maioria da população brasileira e principalmente para implantar no país um regime de exceção. Então eu diria que já foi dito aqui sobre o tema da corrupção, sobre os desmandos que esta quadrilha praticou e vem praticando no país, sobre as ações que foram desenvolvidas à revelia da lei e da ética. Ainda se somam todas as ações que foram realizadas para retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, do nosso país. Eu fazia uma conta aí, Valente, de que nestes últimos 400 dias foram retirados 400 direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Um direito por dia, desde do Bolsa Família, passando pela liberação das terceirizações na atividade fim, as mais de 107 mudanças que foram feitas na reforma trabalhista, os 20 anos que foram congelados os gastos públicos e que terão impacto direto na vida dos cidadãos mais pobres e mais humildes do nosso Brasil. Portanto, eu queria concluir dizendo aqui que nós precisamos gritar em alto e bom som, fora Temer, pelo conjunto da obra que vem sendo realizada por este governo neste país. E nós temos que conclamar ao povo que nos escuta pelas redes sociais, pelos canais de televisão, pelas rádios, que leem aquilo que nós escrevemos nos jornais, para saírem às ruas, porque o que está em jogo neste momento é o futuro das próximas gerações
neste Brasil. E a nossa responsabilidade é lutar para que este futuro não seja este futuro de desgraça, de descaso, de diminuição de direitos que está aí preconizado por este governo golpista representado na figura do golpista Michel Temer. A luta, meus companheiros, fora Temer, fora Temer, fora Temer e fora Temer. Deputado Ivan Valente. Tem que falar primeiramente fora Temer. Olha aqui, pessoal, nosso cartaz, preço de Temer, vários G10. Eu quero dizer que aquele apartamento lá em Salvador é só um Gedel. É quanto o Temer está pagando para permanecer no poder durante um ano. Nós vamos pagar um preço muito alto, a começar pelas sacanagens da bancada ruralista. Eles que queriam a renca para mineração foram derrotados, mas eles estão ganhando licenciamento ambiental. Eles querem acabar com o licenciamento ambiental, reduzir as multas em 60%, fizeram a portaria do trabalho escravo, reconhecida pelo próprio ministro da Agricultura, mas agora derrubada no STF, ou seja, voltar aos grilhões da escravidão no Brasil. Esse é o governo Temer. Sancionar o refis de ontem para hoje, para 76 deputados devedores do fisco serem beneficiados. São emendas, são benesses, todo tipo de corrupção e compra de votos. Esse é um governo ilegítimo, imoral e ilegal. Este governo não pode permanecer, porque ele é a destruição e o retrocesso de 50 anos no Brasil. Dizer que tem gente que ainda defende o direito dos trabalhadores, contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, as terceirizações, a precarização do trabalho, o teto de gastos que arrasa com a educação e com a saúde. Nós não podemos mais tolerar a corrupção explícita de Michel Temer. E ele, se mantiver no poder até o final do ano que vem, será preso em seguida, porque as provas contra Temer e a quadrilha do PMDB são robustas. Por isso, nós aqui fora não vamos dar o quórum. Vai desgastar o governo, é uma derrota do governo. Não conseguiu quórum, mas mais do que isso, acabou. O preço é muito alto e a indignação popular tem que ir às ruas. Nós estamos aqui para dizer a todo o povo brasileiro que se reunirá com painéis nas principais capitais do país: fora Temer! Deputado Major Lípio. Eu gostaria de parabenizar a todos os partidos que unidos estão fazendo essa sessão em paralelo para alertar a população brasileira. Nasceu nos anos 90 em São Paulo o PCC, primeiro comando da capital, que se tornou a maior facção criminosa do país. A partir da assunção de Michel Temer, nasceu o PCP, o primeiro comando do Planalto, que se tornou uma facção criminosa muito mais perversa à população brasileira do que o PCC, com marginais com armas convencionais. E eu me ative na CCJ a estudar as 244 páginas do processo de investigação que foi promovido pela Polícia Federal, os depoimentos, as delações, os laudos, as perícias, as fotos e vídeos que foram para o mundo, mostrando as malas e salas de dinheiro, os desvios, as conversas, onde fica demonstrado de forma inequívoca
que existe sim uma associação criminosa, uma organização criminosa, cujo chefe, praticando crimes comuns, é Michel Temer. Então, nesse momento, dá quórum dentro da sessão lá. Nós temos duas filas hoje. Dos fiéis a Temer, que serão muito melhor recompensados, sejam pelas emendas que são legais, pelos cargos ou pelas malas, e aqueles que estão na dúvida, mas também têm a mente corrupta, e que foi oferecido uma segunda fila nos últimos dias. Simplesmente dê um quórum que você já vai ser aquinhoado. Você não se queima com o eleitorado e fica relativamente bem conosco e com saldo para disputar eleições. Então, que nós estamos aqui de fora, sem dar quórum, não estamos correndo do debate, porque não temos medo de debate nenhum. Porque a opinião pública sabe, os juristas sabem, quem leu as 244 páginas sabe. Nós estamos aqui para mostrar para a opinião pública e dizer a vocês: se ganharmos mais uma semana, os corruptos vão ficar mais caros, os corruptores mais fragilizados, e talvez consiga se restabelecer a verdade, que é um encaminhamento para o Supremo para ir lá sim ser processado. Tentar dizer nesse momento: olha, eu sei que Temer é ladrão, mas faltam 442 dias para o fim da administração dele, então vamos segurar isso pelo bem do país. É dizer, estamos compactuando com o crime. Então, aqui nesse momento, nessa tribuna livre, depois, quando tiverem o quórum, se tiverem, aí nós vamos entrar para o debate e vamos mostrar a verdade para o povo brasileiro. Parabéns a todos os partidos que se organizaram. Próximo, deputada Érica Cocai, DJ Patrícia aqui a roda para aparecer o nome do nosso lado do plenário. Deputado, um pouquinho mais de frente, por favor, porque todo mundo entra na frente do celular. Obrigado. Só quem fala. Então o orador fica sempre no centro do painel. Nós estamos aqui construindo uma tribuna que seja uma tribuna tecida com os fios da ética, da moralidade, tecida com os fios da democracia. Porque a democracia não cabe naquele plenário no dia de hoje. A ética não cabe naquele plenário no dia de hoje. E todos os parlamentares, todas as parlamentares que ali colocaram a sua digital, colocar a sua digital não apenas em um painel, colocar a sua digital no mais profundo processo de corrupção que este país tem notícias. Colocar a sua digital como cúmplice de uma organização criminosa, na construção de um país onde não cabe o povo brasileiro, onde não cabe a população de baixa renda ou os pobres, em um país onde só cabe malas e propinas. Nós estamos analisando nesta casa uma denúncia que é robusta em materialidade, que é robusta em provas, mas uma denúncia que eles estão buscando abafar e impedir o seu prosseguimento no processo mais concreto e mais visível de mercantilização da política. Os parlamentares, foram precificados. Estão em gôndolas, como se fossem mercadorias em um supermercado. Estão sendo comprados à base de governo. Estão sendo comprados a partir da destruição dos direitos do povo brasileiro. Qual é o preço de um parlamentar? É a ressignificação do trabalho escravo? Qual é o preço de um parlamentar? É a renegociação das dívidas de mais de 220 bilhões concentrado em bancos e que tem dezenas de parlamentares que têm dívidas das suas empresas? Qual é o preço de um parlamentar nesta casa?
qual é o preço deste parlamentar que ali está pondo a sua digital e está sendo cúmplice de um processo de saquear a nação. Saquear a nação e de falta de ética, não apenas porque é uma corrupção hemorrágica neste país que está atingindo o conjunto do poder público, mas também porque é falta de ética o trabalho escravo, porque é falta de ética as crianças não estarem na escola, porque é falta de ética reduzir em mais de 90% o orçamento da assistência, porque é falta de ética colocar o FIES na mão do setor privado para que possa operar com taxas de juros no mercado. É falta de ética roubar do Brasil a possibilidade de ter energia de qualidade e energia barata. É falta de ética fazer deste país um país fatiado em pedaços, vendido para o capital internacional, como querem vender o pré-sal e estão vendendo. Por isso nós estamos aqui para dizer, porque esta tribuna é a tribuna para dizer fora Temer, esta é a tribuna para dizer nós não seremos cúmplices de um governo que está saqueando a nação, que está entregando a nação e que acha que a impunidade cabe no rosto medíocre e no sorriso de escárnio de Michel Temer. Esta sessão aí, no dia de hoje, é um escárnio à nação, é um assinte para a nação. Por isso nós estamos aqui para dizer, não vamos tecer o manto grosso da impunidade, porque eles dizem, ora, que Temer responda por os seus crimes quando sair da presidência da República. E nós aqui dizemos, quando ele sair da presidência da República, a corrupção estará de tal forma naturalizada e o país estará de tal forma alquebrado que não restará nação para o povo brasileiro. Por isso estamos aqui e vamos permanecer aqui dizendo, fora Temer, nenhum direito a menos. Bom dia, amigos e amigas. Quero primeiro saudar a iniciativa dos partidos da oposição, PT, PCdoB, PDT, PSB, a Rede, também o PSOL, por darem o Avante, Podemos também, vários partidos que estão aqui nesse momento fazendo a tribuna do povo. A tribuna que é apoiada por 90% da população que quer esse governo fora do Palácio do Planalto. A tribuna daqueles que têm defendido a democracia, daqueles que têm defendido a ética na política e que não se vendem por migalhas que estão sendo oferecidas por esse governo. E a tribuna daqueles que estão defendendo os direitos dos trabalhadores, que estão defendendo um país soberano, longe dos interesses do capital internacional. É por isso que nós estamos aqui hoje. Entendemos que a denúncia contra o senhor presidente da República, assim como foi na primeira vez, e que infelizmente nós tivemos ela jogada para debaixo do tapete, e mais um dia da vergonha aqui na Câmara dos Deputados, ela está robusta de provas e indícios dos mais variados. Mais uma vez, é um governo que faz a corrupção, que pratica a corrupção à luz do dia, como nós vimos na gravação que foi feita no Palácio do Jaburu, nas malas de dinheiro no apartamento do senhor Gedel, que é um braço direito do presidente da República, na mala de dinheiro do senhor Rocha Loures, nas gravações que foram feitas. Então, tem muitas provas, mas infelizmente o senhor relator literalmente não quis considerar essas provas. E inclusive foi muito bem aquinhoado nesses dias aí com benesses do governo, assim como vários deputados com emendas parlamentares, com cargos no governo, com transferências voluntárias para obras nos seus estados, e isso envergonha a toda a população. Nós estamos aqui para obstruir sim essa sessão. Não vamos registrar presença porque queremos que esse processo seja cada vez mais, que a população ela possa cada vez mais participar, que os movimentos possam participar para que a gente derrube esse governo. Não dá para a gente continuar com um governo que não tem condições políticas e muito menos morais
para estar à frente dos rumos dessa nação. Por isso, fora Temer! Companheiros, em primeiro lugar eu queria parabenizar todos os partidos que conseguiram fazer a tribuna da resistência, a tribuna da democracia. Esse aqui é o desenho, a importância da gente compreender que a luta não é somente de um partido, mas de vários partidos de personalidade. Agradecer a imprensa, a assessoria e a resistência que a gente está fazendo para não dar quórum. Não dando quórum enfraquece o governo. É verdade que está um balcão de negócio desde ontem. Vocês perceberam que o Senado não deu quórum. A luta é árdua. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, a gente percebe nesse período que esse presidente golpista assumiu todo o desmonte. O desmonte atacando principalmente as pessoas vulneráveis, né? Políticas dos povos originários, dos povos indígenas, quilombolas, a luta agrária, o desmonte das políticas públicas, enfim. E aí eu queria fazer uma reflexão para finalizar, eu vou ser bem rápido, diferente de alguns outros oradores, e dou o exemplo de um deputado de Alagoas, Maurício Quintela. Era da base, participava da base, e o argumento do fato determinante, ele votou pelo prosseguimento para a derrubada da presidente Dilma, como disse Alice Portugal, uma presidente honesta, com um projeto definido. Todos os governadores praticam pedalada fiscal. Agora o Maurício Quintela, em cima de um canhão chamado Ministério do Transporte, onde dos 102 municípios, ele já está com 26 prefeitos devido à estrutura. E agora ele diz que não tem fato determinante para derrubar esse presidente, que na realidade não é um presidente, é uma quadrilha que está coordenando o Palácio Planalto. Então, parabéns a todos os partidos, a imprensa, a importância das redes sociais, que a gente fura o cerco em relação às mídias proporcionais. A luta continua. Deputado Afonso Florencio. Saudar todos os partidos e movimentos sociais que construíram o plenário da democracia aqui no Salão Verde. Nós estamos boicotando essa sessão. Os governistas, golpistas terão que dar o quórum. Nós vamos combater essa iniciativa do governo de se manter através da compra do voto, o governo mais impopular da história do Brasil. As provas são robustas e a investigação tem que ter continuidade. Blindaram Temer e blindaram os ministros. Tem que ser investigados individualmente. Por isso, nós estamos aqui no Salão Verde, no plenário popular. A ordem do dia é dignidade, fora Temer, nenhum direito a menos. Muito obrigado. Deputado Daniel Almeida. Com questão de ordem. Qual artigo, deputado? Qual artigo, deputado? Artigo 95. Não está valendo. Deixa eu... A questão de ordem é o seguinte, nós estamos atentos. Nós estamos atentos, Alice. Claro que a sessão tem que ter isso, né? Tem que ter a questão de ordem, encaminhamento, né? Enquanto os parlamentares estão falando. Eles vão levar a sessão, importante, eu já investiguei ali por dentro, até 1h, essa sessão. Aí prorrogável por mais 1h, até as 14 horas. E aí, Alice, os líderes aqui, nós temos que bater um papo, porque surge a seguinte questão: ninguém falou, dentro do combinado está tudo ok. Ninguém falou, ninguém registrou, está tudo bem acertado. Porém, há que se discutir se pedimos um novo painel, né? Porque eu acredito que tem, né? Então, é só por uma questão de ordem. Eu vou lá dentro e peço um novo painel e saio. É isso que nós combinamos ontem, lá na reunião do PDT, não foi, Chico? Então, era mais esse comunicado que nós vamos levantar essa questão do momento, tá? Colegas aqui, Guimarães, que hoje o uso da tribuna aqui é livre. 4, 5 vezes, não tem problema. E essa tribuna não para, é uma sessão corrida. É 24 horas. Obrigado, presidente. Deputado Daniel. Para saudar, A questão de ordem está aceita. para saudar essa tribuna democrática e dizer que o Brasil quer
que Temer seja processado. Nós estamos aqui para dizer que esta bancada quer que Temer seja processado, porque tem fato jurídico que justifica os crimes. Não adianta tentar desqualificar, dizer que quem denuncia são bandidos, que os delatores são bandidos. Eram todos amigos. Se os delatores são bandidos, são tanto quanto quem está no Palácio do Planalto. São fartas as provas, os fatos que comprovam o cometimento dos crimes. A presidência da República não pode ser escudo para proteger criminosos. Esse é o desejo do povo brasileiro. Do ponto de vista político, também são fartos os argumentos. Esse governo está sangrando o Brasil. O Brasil não suporta, a nação não suporta a privatização, o desmonte econômico, não suporta as reformas para atrapalhar a vida dos trabalhadores, da nossa economia, a reforma da Previdência trabalhista, os cortes nos gastos públicos. Esse governo não serve ao Brasil e é por isso que nós estamos aqui conclamando a população a acompanhar esse debate, acompanhar essa sessão, cobrar de cada deputado o seu posicionamento. Tem deputado que não consegue mais visitar a sua base e é por isso que nós temos convicção que no dia de hoje nós teremos uma vitória. Eles não alcançarão o quórum e nós vamos, na semana seguinte, derrotar aqueles que querem manter esse golpista no poder. Fora Temer! Só para informar, já está no ar o site Fora Temer, Mapa Fora Temer. Então todo mundo já participando. Próximo inscrito, o deputado Silvio Costa. Não, é mais um informe, um informe aqui na nossa sessão do Verde da Esperança contra a sessão cinzenta lá dentro, sem quórum. Agora veio um servidor do DEPOL, muito gentil, dizendo que o presidente Rodrigo Maia ordenou a retirada do painel da transparência, aquele que está lá desde a semana passada, com a carinha dos deputados, assumindo, como é a obrigação de cada parlamentar, a sua posição em relação a essa segunda denúncia contra Temer e agora Gedel, Moreira e Padilha. Então eu já mandei um recado para o presidente Rodrigo Maia, que não está nem no plenário, nem ali na sala da presidência. Parece que ele saiu com o deputado Orlando Silva, que pode ser também um bom mediador, para garantir o óbvio, que é o painel, que é a exposição dos parlamentares. Quem não quiser, chega lá e tira. Diz que eu não estou nem em cima do muro, nem quero defender o Temer, nem sou contra o Temer. Tem todo o direito de fazer isso. O que não tem direito é, na casa que é dita do povo, haver esse tipo de restrição, mais essa, inaceitável. Se puderem entrar em contato aí com o Orlando, que eu já mandei um zap aqui para o Rodrigo, que ele ia nos receber. Ontem saiu correndo às 7h30 da noite, não sei para onde ele foi. Deputado Silvio Costa, deputado Silvio, a deputada Alice, nossa líder do PCdoB, está com uma questão aqui. A minha opinião é que nós devamos pegar o painel, trazer para cá, porque eu quero ver tirar da mão dos parlamentares. Já que ele é móvel, colocamos aqui e vamos colocando as fotos dos que aderirem à vontade do Brasil, que é que o Temer saia do poder. Essa é a minha opinião, acho que deveríamos ir os 5 parlamentares pegar. Bem, pessoal, para quem está acompanhando em casa e acompanhando nas redes sociais, até para que você possa contribuir, como é que é o procedimento hoje aqui? Essa sessão começou às 9 horas. Uma sessão, ela tem 4 horas e pode ser prorrogada mais 1 hora. Então essa sessão começou às 9, então ela vai até às 13, sendo prorrogada mais 1 hora até às 14. Até às 14 horas, se eles não colocarem 342, é evidente que a sessão tem que ser encerrada. Neste momento, ficou acordado que o líder da minoria, Guimarães, o deputado Zé Guimarães, vai ao microfone, só ele pela oposição, e pede novo painel. Pedir novo painel significa começar tudo de novo. Tudo de novo. Aí ele vai recomeçar uma sessão às 14 horas.
Essa sessão das 14 vai até às 18, podendo ser prorrogado mais 1 hora, então iria até às 19. Mais uma vez, eles não vão colocar 342. Como eles não vão colocar 342, o nosso líder Guimarães vai lá às 19 horas e diz novo painel. Aí começa tudo de novo. Aí a nova sessão, porque o Rodrigo Maia, ele pode convocar quantas sessões ele quiser. Ele pode convocar quantas sessões ele quiser. Então, como às 19 horas ele marcaria outra, e iria até às 23 horas, podendo ser prorrogada até meia-noite. Acho que meia-noite, se a gente resistir até lá, ele não vai conseguir marcar uma nova sessão. Isso ia ficar para a próxima semana. Próxima semana é feriado, provavelmente não vota. Então, o que é que a gente quer com isso? A gente quer que o senhor, a senhora, você jovem que está em casa, vamos às ruas. Se tivesse um pouquinho de rua, esse Michel Temer já tinha caído. Essa concha aqui, ela é virada para cima, porque ela representa as pessoas. Nós estamos aqui querendo que Michel Temer seja julgado pelo Supremo por motivos óbvios. Porque Michel Temer conversou com Joesley, vocês viram. Joesley disse que estava pagando Eduardo Cunha, ele mandou continuar. Joesley disse que estava conversando com Gedel e Gedel tinha caído, podia procurar Rocha Loures, disse, procure Rocha Loures, que é de minha confiança. Depois o Rocha Loures é pego com uma mala em São Paulo, no meio das ruas, correndo por 500 mil. Depois Gedel é pego com 51 milhões de reais. Aí a Procuradoria-Geral da República disse que ele era chefe de quadrilha, que aquilo era uma quadrilha. Entre a Procuradoria-Geral da República, em que pese alguns excessos às vezes, e a palavra de Gedel, o Brasil vai ficar com a Procuradoria-Geral da República. Aí, para concluir, eu vou concluir, tem deputado que quer enrolar o senhor e a senhora, dizendo o seguinte: eu vou dar presença, mas vou votar contra. Este é o pior caráter. O deputado que está dizendo isso é mau caráter, eu estou dizendo. Está enrolando, sabe por quê? Porque ele foi no Palácio e Temer no Palácio está dizendo o seguinte: marque presença e vai embora. Porque ele sabe que se conseguirem 342, o Temer escapou. Então, deputado que quer realmente que Temer seja julgado, não marca presença. Ok, o deputado Edmilson Rodrigues, só fazer um esclarecimento. O deputado Orlando Silva, ele... Nós fizemos contato com o deputado Orlando Silva, ele não está com o presidente Rodrigo Maia, ele está na comissão do trabalho e presidindo a comissão nesse momento, então ele não tem como fazer essa intermediação junto ao presidente, como foi informado aqui. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu acho que o povo espera da Câmara respeito. Respeito à soberania popular. Essa democracia representativa já está muito capenga. E nós não podemos destruir o pouquinho de crença que o povo ainda tem no Estado brasileiro. Eu dava uma entrevista e dizia: quanto ganha um trabalhador se um pouquinho mais que um salário mínimo, R$1.000, em um ano são 12 mil. Em um século de trabalho, se não consumisse água, comida, remédio, se só guardasse, acumularia 1.200.000. A Procuradoria calcula só em propina que seja 10% disso. Em qualquer república de verdade, 10% disso, não, 5% disso estava no apartamento do Gedel, não é isso? 10% mais ou menos. Então, quer dizer que se não forem 600 milhões, como a Procuradoria diz, se for apenas do dinheiro do Gedel, num país em que o trabalhador ganha R$900 por mês, é justo ter um chefe de quadrilha, um bandido comandando uma organização criminosa perigosíssima,
no comando de uma república que, apesar da crise hoje, ainda está entre as 15, talvez 12ª potência econômica mundial. Isso não é admissível para um país como o nosso, com universidades respeitadas, com acervo técnico-científico, com uma biodiversidade, com uma riqueza étnica fabulosa, quase 300 línguas vivas neste país, com o português predominando, com tantos recursos minerais naturais, com esse povo criativo. Como é que pode estar esse povo de braços cruzados? Na verdade, parte da estratégia dos golpistas foi exatamente desmobilizar o povo. Porque quando o povo se mobiliza, isso é expressão de expectativa de vitória. Eles construíram uma psicosfera para que o povo perdesse a crença de que pode aqui vencer. De modo que essa é em parte a explicação, certamente, da desmobilização popular. No entanto, as pesquisas mostram quase 100% querem o Temer fora do comando do país. Por isso, de forma muito sintética, quem ama este país, quem tem compromisso com o futuro, quem não rasga a bandeira da esperança, quer fora Temer. Muito bem. Deputado Henrique Fontana, último levantamento, ainda faltam 180 deputados para dar o quórum necessário para a votação. Vamos manter a resistência. Primeiro eu quero cumprimentar o nosso presidente desta sessão popular da Câmara Federal, desta sessão que ocorre aqui no Salão Verde, que é líder do PDT nesta casa, deputado Everton. Cumprimentar a todos os colegas que, independente de partido, deputado Abel, estão aqui. Chega também o deputado Paulo Teixeira agora. Deputados que querem representar, estão aqui lutando com muita força, Chico, para representar mais de 90% do povo brasileiro. Deputado Edmilson colocou algo muito importante aqui. Uma das consequências do golpe parlamentar conduzido por Temer, por Aécio, por Eduardo Cunha, dentre outros aliados, é exatamente retirar do povo brasileiro, tentar roubar do povo brasileiro a esperança num futuro melhor. Eu quero assegurar a todas as pessoas que estão acompanhando esta nossa sessão popular, que representa mais de 90% do povo brasileiro, que não há injustiça que não tenha sido superada na história da humanidade. Todas as páginas da história dos golpes, dos governos opressores, deputado Jean Willis, deputada Maria do Rosário, que está aqui conosco, todas estas páginas foram viradas. E elas foram viradas por cidadãos como cada um de vocês que está agora nos acompanhando nas redes sociais. O poder opressor, ele não tem força para durar sempre. E nós estamos vivendo, deputado Paulo Teixeira, uma crise ético-moral profunda, uma crise institucional que é a mais grave crise institucional da história republicana do nosso país, deputada Alice. Nós temos um presidente no exercício ilegítimo da presidência, totalmente desmoralizado. Ele é apoiado por menos de 3 ou 4% do povo brasileiro. Ele está afundado num processo de corrupção. Nós estamos aqui assistindo à destruição de um projeto de nação. A cada dia se anunciam mais ataques contra o Estado Democrático de Direito, contra os interesses nacionais, contra os mais pobres. A cada dia novas políticas de exclusão social. Nós aqui diversos deram exemplos. Por exemplo, na próxima sexta-feira, eles pretendem leiloar campos do pré-sal de enorme valor, que na nossa visão de nação estavam reservados para os brasileiros. Eles querem entregar para a Shell, para a Exxon, para outras empresas, inclusive estatais e públicas de outros países, mas querem retirar esta riqueza de todos nós. Então qual é que é o meu pedido para vocês? As pessoas também, eu queria esclarecer, alguém pode estar na rede social pensando, mas só estão ali 10 deputados.
Não, é que os deputados, esses 100 e poucos, que estão fazendo a resistência aqui, muitos estão dando entrevistas para as rádios dos seus estados, outros estão atendendo a compromissos nas comissões, mas essa tribuna popular, ela vai durar hoje o dia inteiro. E nós aqui vamos colocar os nossos argumentos, porque hoje a força opressiva e vergonhosa, e eu vou colocar uma frase com o significado que tem com a responsabilidade que eu tenho como deputado federal deste país. Nós estamos vivendo, na minha avaliação, deputado Paulo Teixeira, uma espécie de ditadura de uma suposta maioria parlamentar